vocês? Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa, página 16, 17, 18, do livro Vem Voar, do 5º ano. Nós vamos ver hoje, então, vocês já viram sobre a Tarsila do Amaral, né? E hoje nós vamos ver, falando, né, sobre a biografia, o que era biografia, que a biografia é quando você conta a história de alguém, né? E sempre, a maioria da biografia sempre é escrita em terceira pessoa, tá? Aqui, hoje, nós vamos pensando na língua. Nós vamos ver sobre as palavras que são primitivas e derivadas. Então, as palavras primitivas é aquelas palavras existentes, tá? É aquelas palavras que são próprias dela, são substantivos próprios daquela palavra. E a derivação é quando, através daquela palavra, vem outra palavra, ela deriva de outra palavra, tá? Então, quando a derivação é quando elas são formadas através de outra palavra, tá? A primitiva é a que dá origem de uma palavra, assim como em história, né, os primitivos eram que deram origem a outros povos, né? A palavra primitiva também, ela dá origem a outras palavras, certo? Então, primeiro, nós vamos ver que aqui nós temos a biografia de Tarsila do Amaral. Você conheceu a obra Autorretrato. O que é autorretrato para vocês? Olha, dá uma olhada, né? É uma pintura do quê? Da própria pessoa, né? Então, se vocês olharem, é uma pintura, um retrato, um desenho da própria pessoa que está pintando, certo? Assim como ela, tem Van Gogh, tem vários outros artistas famosos, a Frida Kahlo, que fazem, né, ou fizeram o seu próprio autorretrato, tá? Então, aqui está falando, explique com suas palavras o que é um autorretrato. Então, o autorretrato é quando alguém desenha a si próprio. Vocês vão escrever, né, com as suas próprias palavras. Aqui eu coloquei, ó, é um retrato que alguém faz de si mesmo por meio do quê? De um desenho, de uma pintura, que é essa aqui, tá? Ó, é a pintura, é o óleo sobre tela, então uma pintura, ou uma gravura, ou até mesmo um texto, tá bom? Então, o autorretrato é um retrato que alguém faz de si mesmo, certo? Agora, observe as partes que formam essa palavra. Olha lá, ó. Auto mais retrato quer dizer autorretrato. Então, vocês estão vendo que retrato é a figura, é a foto. O alto, ele significa que é próprio, tá? É de si. Então, é o retrato próprio, certo? Então, vamos ver. O acréscimo do termo alto foi feito em que parte da palavra? Ela veio antes ou veio depois? Ela veio antes. Quando ela vem antes, então, olha lá, ó, ela veio no início, né? Ela veio antes, certo? Quem colocou antes, tudo bem. Quem colocou no início, também tá certo, tá?
Agora aqui, houve alguma alteração na escrita das palavras ao se juntar essas duas partes? Olha lá, autorretrato. Olha aqui agora, ó, autorretrato. Houve alguma mudança? Sim, né? Olha lá. O que foi acrescentado aqui, ó? Acrescentou o quê? Acrescentou o R, certo? Ó, houve o acréscimo da letra R, ó, autorretrato. Então, ficou esse Rzinho aqui. Acrescentou ele, certo? Qual é o sentido que a parte auto atribui à palavra? É grande? Não. Próprio ou pequeno? Aqui é no sentido de próprio, porque está fazendo um retrato da própria pessoa, né? Então, olha aqui, ó, ela fez um retrato dela mesmo. Então, é da própria pessoa, tá? Você viu que as biografias, alguém registra as fases da vida de uma pessoa. E quando essa pessoa escreve a história de sua própria vida, como você acha que esse texto é chamado? Então, olha lá. Se aqui é autorretrato, está fazendo um retrato de si mesmo, um próprio retrato. Se essa pessoa escreve da sua própria vida, então é o quê? É auto, que é própria, história. A biografia não quer dizer história da vida, né, de alguém. Então, se a própria pessoa escreve a sua história, então ela vai ser chamada de autobiografia, certo? Ó, é a biografia própria da pessoa. Deu para entender? Agora aqui, ó. Algumas palavras são formadas a partir de outras. A palavra primitiva são aquelas que dão origem a outras palavras. E as derivadas, elas se originam de outras palavras, certo? Então, a primitiva é que dá origem. A derivada é que ela se origina dessa origem. Elas vêm de outras palavras, tá bom? Vamos ver aqui, ó, sublinhe o prefixo. Então, nós vamos sublinhar o prefixo. Prefixo, o que é prefixo? Ó, pré é o que vem antes, tá? Da palavra. E sufixo. Sufixo. Sufixo é o que vem depois da palavra. Então, tudo que é pré vem antes, tá? Pré-vestibular, então vem antes do vestibular, tá? Então, as palavras que têm o predisposição, que é antes de acontecer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, sempre tem esse pré, tá bom? Prefixo, certo? É que vem antes da palavra derivada da esquerda. Depois ligue as palavras ao sentido que os prefixos atribuem a ela. Então, olha aqui, ó. Prever, ó. Prever. Então, eu vejo antes, certo? Então, prever é quando eu vejo antes alguma coisa, tá?
Então, vamos lá. Prever, ó, é o que eu vejo antes. Então, pré é o que acontece antes, tá? Infeliz. Então, olha a palavra infeliz. Esse é o prefixo, tá? Por quê? Ó, se eu tiro o in, vai ficar a palavra só feliz. Então, feliz é o primitivo, tá? É a palavra primitiva. Infeliz é o derivado, é o prefixo. In, toda vez que é insatisfeito, infeliz, indisposto, então esse in seria uma negação, tá? Da palavra. Então, eu estou infeliz, eu estou dizendo que eu não estou feliz, não estou satisfeito, tá? Aqui, ó, bicampeão. A palavra originária, né, primitiva, é o campeão. Bi. O que quer dizer bi? São dois, não é? Bicampeão. Então, se é duas vezes, assim como tri é três, né? Então, bi significa o quê? 2 vezes campeão, certo? E refazer, o que é refazer? É o quê, ó? Quando eu tenho o re aqui, refazer. Então, fazer é o primitivo. O refazer, ele vem do derivado. Só que esse refazer é fazer o quê? De novo. Quando você faz alguma coisa e não faz bem feito, você vai refazer aquilo. Ou seja, você vai fazer de novo, certo? Igual refazer, resiliência é você se renovar de novo, né? Que mais? Tem recolher, né? É colher de novo. Então, essas palavras, refazer, fazer de novo. Então, esses prefixos têm o significado, né? Tem o sentido que vem, por exemplo, pré quer dizer que vem antes. O in, ele dá o sentido de negação. O bi dá o sentido de 2 vezes, tá? E o re, de refazer, ele dá o sentido de novo. Por exemplo, retornar, né? Retorno, igual nas estradas. Então, você vai ter que fazer de novo aquele sentido, aquela lugar que você vai. Retorno, você terá que voltar ao outro lugar, tá? E terá que fazer de novo, certo? Agora, olha aqui. Observe outra obra de Tarsila do Amaral. O Mamoeiro. Olha que linda essa obra. Vocês veem que todas as obras dela é sempre em curvas, né? Os desenhos são fortes. Olha aqui. A obra dela é chamada O Mamoeiro. Por quê? Olha aqui, ó. Olha o mamoeiro aqui, né? Então, o que vocês acham? O que é mamoeiro? Mamoeiro é o quê? Ele dá o quê? Um pé do quê, né? Ó, olha bem o nome da palavra. Então, ó, se você olhar mamoeiro, se eu tirar aqui, dá quase o nome de uma fruta, né? É o pé do que? O mamoeiro.
É árvore do quê? Então, vamos ver. Explique com suas palavras o que é um mamoeiro. Então, um mamoeiro, ele é o pé do quê? É uma árvore que dá um fruto. Que tipo de fruto? Mamão, certo? Então, é a árvore que dá o fruto mamão. Se vocês não colocaram desse jeito, não tem problema, né? Mas vocês têm que entender que o mamoeiro é uma árvore, né? Ou é o pé que dá a fruta mamão, certo? Agora aqui, consulte um dicionário e verifique na sua resposta ao item anterior foi adequada. Depois, reescreva o significado da palavra mamoeiro, inserindo informações que achou importante na consulta. Então, eu peguei aqui, ó, o dicionário, tá? Um mini dicionário, Silveira Bueno, e aqui, ó, mamoeiro, árvore que dá mamão. Então, ó, sinônimo, a palavra é masculina, árvore que dá mamão. Aqui, ele tá separado, né, em sílabas. Como eu separo essa sílaba? Mamoeiro, tá? Então, quando eu for separar as sílabas, a hora que acabar a linha do caderno, quando eu separo, ou é aqui, aqui, aqui ou aqui, tá bom? Então, ó, mamoeiro é a árvore que dá mamão. Então, aqui eu coloquei, segundo o dicionário, mamoeiro é a árvore que dá mamão. E coloquei aqui a separação de sílabas dele também, tá? Que isso também é importante. Vamos para a página 18. Portanto, na formação das palavras, assinale a alternativa que considerar correta em relação às palavras mamão e mamoeiro. Então, olha lá, mamão. O mamão é a palavra primitiva, tá? Ela é a palavra que deu origem, tá? E mamoeiro é a palavra derivada, certo? É derivada de quem? Da palavra mamão. Então, ó, a palavra primitiva mamoeiro, você tem relação com a palavra mamão? Não tem relação? Lógico que tem, ó, mamão, mamoeiro, tá? Opa! A palavra primitiva mamão deu origem à palavra derivada mamoeiro? Sim. A palavra primitiva mamoeiro deu origem à palavra mamão? Não. É mamão, mamoeiro, tá bom? Agora aqui, qual é a parte que foi acrescentada à palavra primitiva nesse caso? Ó, mamão foi o quê? Eu tenho o, é o eiro, né? Então, olha lá, a parte que acrescentou foi o eiro, não foi o ão. O ão aqui tirou o a, né? O moeiro, eu já tenho o m, o ma também não, certo? Então, é o eiro. Essa parte foi acrescentada no meio, no começo, no meio ou no final? Ó, no final, certo? Houve alguma alteração na palavra com o acréscimo dessa parte? Se sim, qual? Ó, o que foi que teve alteração? Tirou quem? O an, né? O an, que é o som nasal por causa do tio, tá? Então, sim, a palavra mamão, ela perdeu o an,
que é o A nasal que a gente fala por causa do tio, que a gente fala pelo nariz, por isso nasal. Na formação de palavras por derivação, são acrescentadas partes do começo ou no final da palavra. A parte que se junta ao começo é chamada de prefixo, aquilo que foi falado no início, tá? Então, olha lá. Prefixo é a parte que se junta no começo da palavra. E sufixo, a parte que junta no final da palavra, certo? Então, vamos lá. Releia esse trecho da biografia de Tarsila do Amaral, prestando atenção nas palavras destacadas. Olha lá, esse é o trecho, tá? Esse aqui é o trecho. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhes proporcionava uma vista bastante confortável. Então, ele quer saber o quê? Fazendeiro, ela é uma palavra primitiva ou derivada? Essa é uma palavra derivada. Ela é derivada de quem? Ó, fazendeiro. Ela é derivada de quem? Da palavra fazenda, certo? Então, fazenda, ela é primitiva, certo? Agora aqui, ó, confortável. Confortável vem de que palavra? Ela é primitiva ou derivada? Essa palavra aqui, ela é derivada. Ela é derivada de quem? Ela é derivada. Confortável vem do quê? De conforto. Conforto, então, ela é uma palavra primitiva, tá? Certo? Então, ó, confortável é uma palavra derivada. Ela é derivada de que palavra? De conforto. Fazendeiro, ela é derivada de quem? Da fazenda, tá? Que palavra primitiva originou cada palavra destacada? Então, olha lá, ó, nós já vimos aqui. Fazendeiro, né? Veio da palavra fazenda. E confortável veio da palavra conforto. Então, que palavras primitivas originou cada palavra? Fazendeiro veio de fazenda. Confortável, de conforto. Certo? Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de que? De prefixo ou de sufixo? Tá vendo que elas foram, ó, depois, ó, fazenda, ó, eiro e confortável, ó. Então, vieram com acréscimo de sufixo, ou seja, depois da palavra, ó, por acréscimo de sufixo, certo? Agora, demonstre como essas palavras foram formadas, completando o esquema a seguir. Então, olha aqui, ó. Fazendeiro é fazenda mais eiro. Confortável é conforto mais o ável, que é o sufixo. Então, aqui é o sufixo, ó. Certo? Esse é o sufixo. E esse é a palavra primitiva. Tá bom? E aqui é a palavra derivada. Certo? Deu para entender? Então, essas foram as atividades da página 16, 17 e 18 do livro Vem Voar, quinto ano. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.